irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 91, desde que nós começamos lá no início, cujo título é Os 24 Anciãos. Amém? Nós estamos no capítulo 4 de Apocalipse e espero que os irmãos estejam acompanhando, porque, como eu disse para os irmãos, né, a partir do capítulo 4 as coisas tornam-se cada vez mais aprofundadas, não é? E nós falamos semana passada, o início do capítulo 4, explicamos para os irmãos sobre o trono de Deus. Eu percebi que muitos irmãos ficaram aí com dificuldade de entendimento, porque, como eu expliquei para os irmãos, a partir de agora vai começar a simbologia de Apocalipse. Apocalipse é um livro de muitos símbolos, de muita simbologia. E a simbologia ela é muito importante, os símbolos são muito importantes para nós entendermos as realidades espirituais. É claro que Apocalipse usa símbolos para nos mostrar realidades espirituais. Não quer dizer que de verdade as coisas são como o símbolo. Não. O símbolo é só para mostrar o que parece, não é? Parece com aquilo. Não quer dizer que seja aquilo, mas parece com aquilo. Por exemplo, só para ilustrar para os irmãos, né? Ah, aqui fala que no capítulo 4 fala que o trono do Senhor, né? É, que o aspecto do Senhor no trono ele é igual do jaspe de sardônio. Quer dizer que Deus é uma pedra de jaspe e Deus é uma pedra de sardônio? Claro que não. É só uma simbologia para nos mostrar quando João viu o Senhor no trono, viu Deus no trono, porque aqui no capítulo 4 ainda não é mencionado em momento nenhum o Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor ainda no contexto apocalipse aqui mostra no capítulo 4 a ascensão do Senhor, quando o Senhor ascendeu ao céu. Lembra que eu falei para os irmãos que lá em Atos capítulo 1, quando o Senhor foi ascendendo ao céu, os discípulos foram olhando, aí ele sumiu entre nuvens e os discípulos não viram mais? Então, naquele momento que o Senhor entrou em nuvens para frente, nós não sabemos, em teoria, não sabíamos, em teoria, o que aconteceu. O que será que aconteceu depois que o Senhor subiu, entrou nas nuvens e desapareceu? O que aconteceu lá em cima? Até então nós não sabíamos, mas o livro de Apocalipse nos mostra. Então, em certo sentido só, os discípulos ali, em Atos, eles não sabiam o que aconteceu depois que o Senhor entrou na nuvem para cima. Em certo sentido. Porque dava para saber também. Por que dava para saber? Porque lá no livro de Daniel, que já era real, já tinha sido escrito na época do livro de Atos, o livro de Daniel, que é do Velho Testamento, no capítulo 7, já conta-nos o que aconteceu quando Cristo ascendeu aos céus. Mas, irmão Gustavo, lá em o livro de Atos, no Velho Testamento, o Senhor Jesus nem existia. Sim, o Senhor não existia aos nossos olhos como homem, mas a descrição de Daniel no capítulo 7 é uma descrição do futuro, é uma descrição do que acontece lá na presença de Deus, que não está limitada no tempo. Então, quando o Senhor, que não está preso no tempo, Daniel conseguiu ver o que aconteceu milhares de anos na frente, e estava descrito lá. Então, se os santos no Novo Testamento eles tivessem lido, certamente leram, estou dizendo assim, isso é uma maneira de falar minha, né? Mas se eles tivessem lido o que estava escrito em Daniel capítulo 7, e tivessem entendido o que estava escrito ali, eles saberiam exatamente, tenho certeza que muitos acabaram sabendo, exatamente o que aconteceu quando o Senhor ele atravessou as nuvens ali em Atos 1 e sumiu aos olhos dos discípulos. Então, quando o Senhor entrou no terceiro céu na sua ascensão, o que aconteceu lá? Então, aqui em Apocalipse capítulo 4 e 5, vai nos mostrar isso. O que aconteceu quando o Senhor entrou no céu, não é? Só que no capítulo 4, o Senhor ele não ascendeu ainda. No capítulo 5, o Senhor aparece, né? Então, o que eu estou querendo dizer, eu estou dando uma volta aqui um pouquinho grande para explicar para os irmãos simplesmente que a simbologia de Apocalipse não quer dizer que o símbolo é o real, mas o que ele quer mostrar com isso, tá? Então, estou dando exemplo para os irmãos. Então, quando fala que quando João ascendeu ao céu e ele viu Deus no trono e diz que a aparência de Deus era a aparência do jaspe, do sardônio, não quer dizer que o Senhor seja uma pedra de jaspe ou o Senhor seja feito de uma pedra de sardônio. É só uma simbologia para dizer o que ele aparenta, a comparação. João usou algo bíblico, guiado pelo Espírito, né? Foi o que ele viu isso, mas não quer dizer que era aquilo, o que a aparência parecia. Não estou entendendo? Por exemplo,
Quando eu chegar no capítulo 5 de Apocalipse, que é o próximo capítulo, quando mostra a ascensão do Senhor, vai mostrar que o Senhor, ele olhou, o João olhou para o Senhor e ele tinha a aparência de um leão. Olha, quer dizer então que Cristo parece com um leão fisicamente? Uá! Claro que não, não é? É um símbolo para mostrar algo do Senhor. E também ele olhou e viu o Senhor como um cordeiro, como tendo sido morto, acabou de ser morto. Mas então o Senhor é um cordeirinho? Bé, bé, bé. Claro que não. É uma simbologia, não é? Para mostrar o princípio da redenção do Senhor. E o leão para mostrar o princípio do reinar do Senhor e da força do Senhor. Então, o que eu estou querendo explicar para os irmãos é que a partir do capítulo 4 entra a simbologia, os símbolos vão entrando, vários símbolos vão entrando. E esses símbolos é para nos permitir entender realidades espirituais. Irmãos, estão entendendo? Só que os símbolos precisam ter clareza, senão os irmãos começam a bagunçar tudo, seu entendimento, tá? E eu vi que alguns irmãos ficaram bastante confusos na mensagem passada. Eu vou tentar aqui fazer uma recapitulação bem rápida aqui, muito rápida, amados irmãos, porque o nosso hoje propósito não é falar de novo a mensagem da semana passada, mas é para tentar ajudar os irmãos a entenderem, tá bom? Entender um pouquinho melhor de novo o que aconteceu. Então, vamos tentar de novo aqui, né? Vamos ler o capítulo 1 novamente? Só um pouquinho, irmão, só um pouquinho. Vamos lá. Então fala assim, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, amém, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e aí João, ele se achou em espírito, né? Nós falamos tudo isso, irmãos, eu não vou tocar nesse ponto hoje. E aí, quando ele estava em espírito lá no céu, o espírito é que liga o céu e a terra, o nosso espírito, o seu espírito, o meu espírito. E eis armado no céu um trono, então ele viu no céu um trono. A primeira visão que João viu ao chegar no céu, irmãos, foi que no céu não está vazio. O céu existe um trono e Deus está nesse trono governando, e esse trono não está vazio também. O céu em si não está vazio, tem um trono, e o trono em si não está vazio, há alguém assentado. E esse alguém não está em pé, está sentado. Isso quer dizer que o Senhor está governando todo o universo, todas as pessoas. Por mais que pareça que está um caos esse universo, um caos essa terra, guerra sobre guerra, guerra para cá, guerra para lá, guerra da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, guerra de Israel com o Irã, guerra de Israel com Hamas, guerras em vários lugares desse mundo. Não. O Senhor perdeu o controle? Não. O Senhor continua no trono. Deus continua reinando sobre todas as coisas, ainda que as pessoas não percebam. Mas, irmãos, as pessoas não percebem. Mas quando nós, preste bem atenção no que eu vou dizer, irmãos, quando nós estamos no Espírito, nós percebemos imediatamente, como João, que há um trono. Quando nós estamos no Espírito, a primeira coisa que nós vemos é: existe alguém reinando sobre todo esse universo e especialmente sobre a nossa vida. Há um trono. Há um trono dentro de mim. Esse trono está dentro de mim ou está no céu? Está no céu, mas nosso espírito liga o céu com a terra. Nosso espírito liga a mim com o céu. Ou seja, tudo que acontece no céu acontece no meu espírito. Tudo que acontece no meu espírito também está acontecendo no céu. O meu espírito é a única parte do meu ser que ainda, por enquanto, é celestial. É do céu. É algo real. No espírito, nós somos perfeitos. No espírito, nós não falhamos. No espírito, nós temos a revelação de todas as coisas do universo. No espírito, nós vemos tudo lá de cima, vemos tudo, tudo está claro para nós. No espírito, nós vemos Deus, nós vemos o governo do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, sobre a igreja, sobre o mundo, sobre tudo. No Espírito nós vemos o propósito eterno de Deus. No Espírito nós vemos o Senhor. Então, irmãos, nós no Espírito imediatamente vemos um trono. Vocês percebem isso? Isso não é só palavras bonitas, isso é real. Quantas vezes
na minha experiência, a minha, do Gustavo, eu estou numa situação de dificuldade, eu entro em desespero, complicação, parece que está tudo tão difícil, e quando eu oro ao Senhor, eu vou lá, paro e oro ao Senhor, entro para dentro do meu espírito, em comunhão com o Senhor, que está no meu espírito, e imediatamente eu sinto o céu baixando na terra, ou a terra subindo ao céu, não sei dizer, não é? Que se torna tão um, que imediatamente eu vejo o Senhor me acalmando, falando assim, calma, há um Deus governando nesse universo. Calma, há um trono sobre a sua vida. Calma, há um trono sobre todos os aspectos do seu ser. E eu estou bem sentado nesse trono, calmo e descansando. E nada escapa dele. Não é? Lá no livro de Salmos fala que nós temos um Deus que governa, que é soberano. Viu esse versículo, né? Eu não me recordo de cabeça aqui agora, senão eu ia ler para os irmãos. O que que fala, por exemplo, lá em Efésios, por exemplo, no capítulo 2? Vamos ler lá? Efésios capítulo 2, versículo 19. Leiam comigo. Eu lembrei do versículo de Salmos, né? Agora eu me lembrei. Que eu ia citar aqui. Deixa eu lembrar, deixa eu achar onde está. Vou ler para os irmãos aqui onde está. É maravilhoso, né? Quer ver, ó? Ó, é, Salmo 46, versículo 10. Dá uma olhadinha lá. Salmo 46, versículo 10. Que versículo maravilhoso. Diz assim: Aquietai-vos. Quer ver? Vamos ler o versículo 9. Ó, ele, ele quem? Deus. Ele põe, versículo 9. Ele põe termo à guerra. Termo é fim. Ele para a guerra. Até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Ou seja, se o Senhor quiser parar qualquer guerra que haja nessa terra nesse momento, entre Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas, Israel, Irã, seja o que for, ele põe termo, ele está no trono e ele governa tudo e todos, ainda que não percebam. No Espírito nós percebemos. Aí continua. Aí agora ele fala para nós, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Amém! Está conosco aonde? No nosso espírito. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém! Ele é refúgio aonde? Não é que esse Deus ele se refugia nele. Onde que ele está que eu possa ir até ele, me esconder nele, me refugiar nele, me proteger nele? Ele virar meu bunker, né? Agora tá essa febre no mundo aí de construir bunker para se proteger de uma eventual guerra. Quem é nosso bunker realmente? É o Senhor Jesus, é o nosso Deus. Mas aonde ele está que eu possa me refugiar nele? No meu espírito. E onde Deus está? No céu. Onde Cristo está? No céu. Mas também está no meu espírito, porque meu espírito me liga ao céu imediatamente, não é? Aí no versículo 10 fala: Aquietai-vos e sabei. Há uma maneira, a única maneira de nós sabermos, aprendermos. Saber é conhecimento. Saber vem de sabedoria. Saber quer dizer de conhecer, aprender. A única maneira de nós sabermos quem é o nosso Senhor, conhecer quem é o nosso Senhor, é se nós nos aquietarmos. Se nós não aquietarmos ou aquietarmos, se nós não ficarmos quietos na presença dele, nós nunca vamos aprender e saber quem ele é mesmo. Esse é um conhecimento que só é obtido por meio da quietude, ficar parado, quieto na presença do Senhor, confiante nele. Por isso, um cristão agitado nunca vai conhecer o seu Deus. Desesperado, para lá e para cá, sem saber o que fazer, vou usar uma expressão bem chula aqui, vocês me perdoem, tá? Brincadeira aqui.
uma expressão meio do mundo mesmo, que nem uma barata tonta, no meio das dificuldades, para lá e para cá, louco para lá e para cá. Isso mostra que ele está no espírito? Isso mostra que esse cristão está imediatamente no espírito e vê um céu aberto, uma porta aberta e vê que há um trono e que tem alguém sentado no trono e que é Deus? Nunca. Isso mostra que ele não está tendo comunhão com o Senhor no seu espírito. Ele não tem a visão do trono. Ele não percebe que o Senhor está governando tudo em todos. Se nós não ficarmos quietos, aprendermos a aquietar, falar, Senhor, tu sabes o que está fazendo. Saber que eu sou Deus. Quantas vezes, né? Eu, antes de uma cirurgia, eu com medo daquela cirurgia que eu ia operar o paciente, né? Diante da complexidade do caso, e eu orava ao Senhor, Senhor, puxa, sei com essa cirurgia, Senhor, eu preciso de Ti. Aí o Senhor falava comigo assim, quieta, Gustavo, fique quieto, calma, e aprenda com isso que eu sou Deus. Há um Deus no trono, há um trono governando sobre você, e você está debaixo dele. Se refugie em mim, no Deus de Jacó. Que esse Deus de Jacó não seja de Jacó, seja o Deus do Gustavo, que um dia mude o nome dele. Que basta que pare de ser o Deus de outra pessoa, Deus de outro irmão, Deus do Otmani, Deus de Paulo, Deus de Pedro, Deus das experiências de Spurgeon, Deus das experiências de Whitney Lee, Deus das experiências de Don Guillain, Deus das experiências de John Wesley, Deus das experiências de Elias, torna-se o Deus do Gustavo, que você conhece, que é o seu refúgio, que é o Senhor dos Exércitos que está com você. Versículo 11, o Senhor dos Exércitos está conosco. Está mesmo? Nós cremos nisso, irmãos? Aqui nessa mensagem é fácil crer, mas nas dificuldades nós entramos por nosso espírito. Veja a situação de João quando ele viu Apocalipse 4. Como é que ele estava? Exilado, preso, por causa do Senhor numa ilha. Parece que tudo tinha acabado para João. Parece que era o fim para ele. Mas ele, naquela ilha, isolado, preso, ele foi para o céu. E no céu ele viu um trono. E esse trono dizia que tinha alguém governando. E até mesmo o fato de estar exilado ali era debaixo do governo de Deus. Lá em Efésios, capítulo 2, tem uma expressão maravilhosa. Até a irmã Ana Lúcia aqui comentou, né, antes da reunião, falou justamente isso que nós vamos falar agora. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 19, fala assim: Assim, irmãos, olha o versículo 18. Se eu ler o 17 sem ler o 18, aí seria errado, né? Olha Apocalipse 2, perdão, Efésios 2, versículo 18. Fala assim: Porque por ele quem? O Senhor Jesus, ambos quem? Os judeus e nós, os gregos, os gentios. Por ele, ambos, gentios e judeus, ou seja, todo o universo, todos os homens, temos acesso ao Pai. Quem é o Pai? É Deus, que está onde? No trono. Que trono? O trono de Apocalipse 4. Por meio do Senhor Jesus, nós temos acesso ao trono, ao Pai. Mas por meio de que nós temos acesso ao Pai? Por meio do Senhor, mas no nosso espírito, em um espírito. João teve acesso ao trono por causa do espírito dele, onde o espírito do Senhor Jesus está. Por causa do Senhor Jesus, o espírito estava nele, no espírito dele, ele teve acesso ao Pai. Ele viu, quem ele viu no trono ali em Atos 4, vamos descrever daqui a pouquinho agora, resumidamente, é o Pai. E quando ele viu, no versículo lá em Atos 4, ele viu o Pai, que é o que Paulo está descrevendo aqui, exatamente igualzinho aqui em Atos 2,18, acesso ao Pai. O que ele viu, João viu Apocalipse? Ele viu o trono governando. E o que Paulo viu aqui no versículo 19, nós vamos ler agora? O trono governando. Toda vez que nós vemos o Pai, nós temos que ver o governo de Deus. O encabeçamento, que há um cabeça, que há um Deus que está conosco, que governa todo o universo. Olha o que o versículo 19 fala. Assim,
Já não sois estrangeiros. Vocês não somos estrangeiros, não, irmãos. Estrangeiro é alguém que não tem direito a nada. Se um estrangeiro mora aqui no Brasil, ele não é brasileiro, que direito que ele tem diante das leis do Brasil? Nada. Ele é um estrangeiro. Nós não somos estrangeiros nessa terra, sem direito a nada. Ele fala, e peregrinos. Nós, por um lado, nós não somos peregrinos mais. Sim, por um lado, nós somos peregrinos, estamos nessa terra, mas por outro lado, espiritualmente falando, nós não somos peregrinos, estamos peregrinando mais, perdidos, sem destino. Por quê? Porque ele fala, mas somos o que então? Concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Esse termo concidadãos quer dizer que nós estamos debaixo do trono. Nós somos cidadãos de um reino, não terreno, celestial, não um trono nessa terra, um trono de Apocalipse 4 no céu. Nós estamos debaixo desse trono. Nós somos cidadãos desse reino celestial. Nós não estamos aqui sem direito, nós não estamos aqui sem deveres, nós não estamos aqui perdidos, peregrinando sem destino. Nós não estamos aqui para um lado e para o outro, sem saber para onde nós vamos, sem propósito. Nós não estamos aqui estrangeiros, como se não tivéssemos nenhuma pátria. Nós temos um reino. É por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6. Pai nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que é possível a mesma coisa, a mesma vontade ser feita na terra e no céu igualzinho? Porque há um Espírito em nós que liga o nosso ser com o céu e o céu com o nosso ser, liga o céu e terra. Por meio do nosso Espírito, nós podemos fazer a vontade do Pai. Do Pai, santificar o nome dele assim na terra como no céu, fazer exatamente o que está acontecendo no céu, ser real na terra. E é como se a terra tivesse no céu. Elas estão tão ligadas, irmãos, que não há diferença. Nós somos cidadãos uns dos outros. Irmãos e irmãs, nós temos os mesmos direitos e deveres. Temos direito de desfrutar de Deus. E temos os deveres e honras de servir ao Senhor. Irmãos, estão entendendo? Então, voltando para Apocalipse capítulo 4. Versículo 2: Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, no trono alguém sentado. Amém. Irmão, vai desfrutando de cada versículo desse, cada palavra maravilhosa dessa. E esse que se acha sentado vai descrever, irmãos, esse maravilhoso ser que está sentado. É semelhante, tá vendo? Não é que ele é uma pedra, ele parece, a simbologia, é semelhante. Não é, aqui não fala, é que esse que se acha sentado é a pedra de jaspe. Não está falando isso, isso é um absurdo. Ele está falando que ele parece, João está comparando, semelhante, olha, parece, lembra, entendeu? É semelhante no aspecto, quando olha assim no aspecto, a pedra de jaspe. Aí nós falamos para os irmãos, o que quer dizer a pedra de jaspe? A jaspe é uma pedra verde escura, que é a mesma pedra da Nova Jerusalém. Isso quer dizer que a Nova Jerusalém, tudo isso eu expliquei semana passada para os irmãos, tá? Se vocês quiserem entender isso melhor, ouça a semana passada. A Nova Jerusalém, ela vai ser um dia constituída exatamente por que Deus é. Quando nós nos tornarmos na Nova Jerusalém um dia, nós seremos exatamente como Deus é. Deus é. Seremos jaspe igual ele é. A Nova Jerusalém tem um aspecto de jaspe, é feita de jaspe, porque ela é totalmente cheia, saturada de Deus. Hoje, quando você olha para mim, você não vê jaspe. Você vê pecado, carne. Você vê algo feio, algo opaco. Você não vê uma pedra transparente que a luz passa por meio de mim. Você vê meus pecados, mas um dia vocês verão e eu verei em vocês, na Nova Jerusalém, cada um de nós cheios de Deus de jaspe. Nós vamos estar cheios de Deus, da vida de Deus. O verde, a pedra verde, simboliza a vida de Deus. Deus nos saturando toda a sua vida. E uma vida cheia de glória. Deus comunicando a sua glória. Por que glória? Porque não vai ser só uma pedra, vai ser uma pedra que brilha. A Nova Jerusalém brilha, que é cheia de glória. Ou seja, Deus, o Senhor está tá comunicando o Senhor está comunicando a sua glória, transmitindo a sua glória para nós hoje. E quanto mais expressão, glória que é a expressão de Deus, quanto mais nós recebemos a expressão de Deus,
Quanto mais nós expressamos o Senhor hoje, mais nós nos tornamos a Nova Jerusalém. Mais nós seremos como Deus é. Cheio da vida de Deus, cheio da glória de Deus, tá, irmãos? Então é a pedra de jaspe e de sardônio. E o sardônio é uma pedra vermelha, que simboliza a redenção. O Senhor é um Deus de vida, de jaspe, que é o verde, vida, e é um Deus de redenção, que é o sardônio. Ele é o autor da vida e da redenção, tá? A redenção foi levada a cabo por meio do Filho, Cristo, mas foi a fonte de toda a redenção é do Pai, tá bom? Então, continua. É, E eu falei para os irmãos, lembra que o sumo sacerdote, no Velho Testamento, ele tinha o peitoral, no peitoral tinha 12 pedras, e a primeira pedra era o sardônio. E a última pedra está lá no Velho Testamento, né? Ali para os irmãos. E a última pedra está lá em Êxodo 28, né? E a última pedra, o peito, era o jaspe. A primeira pedra era, que é listada, é o sardônio, e a última era o jaspe. Isso quer dizer que o Senhor Jesus, como sumo sacerdote, ele está Ele está servindo-nos, ele está servindo a cada um de nós, servindo a Deus, servindo aos homens, e começou o seu serviço em relação a nós, inicialmente por meio do sardônio, que é a redenção, e ele vai terminar toda a sua obra em nós, seu serviço em nós, na vida, que é o jaspe. Nossa origem é a redenção, que é a primeira pedra no peito do Senhor do sumo sacerdote, que representa o Senhor, que é a redenção. E a última pedra é o jaspe. Nós iniciamos nossa vida cristã na redenção e nós vamos terminar no jaspe. Um dia, todos nós vamos até a Nova Jerusalém lotados de jaspe. A boa obra, como Paulo fala, que ele começou na redenção, no sardônio, ele vai terminar, há de completar até o dia final, até a volta do Senhor, no jaspe. Irmãos, isso é maravilhoso. E ele faz toda essa obra, desde do sardônio, que é a redenção, que é vermelha, até o jaspe, que é verde, que é a vida, por meio, ele faz toda essa obra por meio de Cristo Jesus como nosso fiel sacerdote, por meio do sacerdote que Cristo cuida de nós, não é? Isso é maravilhoso. Em amor, no peito, nos levando-nos no peito dele, no amor, tá? Vamos continuar, né? Então ele olhou, tinha uma pedra de jaspe de sardônia, e ao redor do trono um arco-íris, semelhante a um aspecto esmeralda. Por que ele viu um arco-íris em volta do trono? Porque aqui, esse trono em Apocalipse, já não é mais o trono da graça, é o trono do julgamento. A partir de agora, o Senhor vai começar a julgar toda a terra. Irmãos, vão entender isso ao longo de Apocalipse. Tá? Agora, talvez para vocês fica um pouco difícil entender, porque você não sabe o que vai acontecer lá para frente ainda. Mas quando nós começarmos a caminhar nos próximos capítulos, vocês vão perceber que vai começar uma série de julgamentos de Deus sobre essa terra. O Senhor vai vir julgar tudo. Vai julgar não é só os homens, não. Vai julgar a terra, o ar, as plantas, os animais, os rios. Tudo vai ser julgado. Os homens, a terra, os céus, tudo serão julgados. Tudo. Os anjos, que quer dizer, não são anjos de Deus, são anjos caídos, né? Os demônios, os anjos caídos, todos serão julgados, tá? Então, os anjos caídos, tudo vai ser julgado. Então, esse trono aqui, daqui para frente, é o trono de julgamento. Então, tem um arco-íris em voz. Quer dizer que quando o Senhor estiver fazendo todo o seu julgamento, ele vai lembrar do arco-íris. O arco-íris é o arco-íris lá da Arca de Noé, por Noé. Que o Senhor, quando deu o arco-íris, disse para Noé que aquele arco-íris era aliança, que ele não mais destruiria a terra com água, nunca mais. E que ele, ao julgar daqui para frente o homem, ele lembraria do homem. Ele se recordaria do homem, tá? Então, enquanto o Senhor está julgando a terra, no trono tem um arco-íris, ou seja, ele vai julgar, vai, mas ele vai lembrar sempre que ele vai poupar parte da vida. E assim vai ver. Vocês vão perceber que durante o livro de Apocalipse ele vai julgando, mas ele não vai destruindo tudo no julgamento, ele vai poupando parte da terra, parte dos ares. Então, ele vai poupando várias coisas, entendeu? Vocês vão ver perceber isso aí. E principalmente poupando muitas pessoas, muitos serão poupados, né? Vocês vão perceber e entender lá na frente, as nações serão poupadas, por exemplo, né? Vão virar, serão as ovelhas que vão virar as nações fora da Nova Jerusalém. Então, o Senhor vai poupando, ele vai olhando para a sua promessa. E a sua promessa no arco-íris parece com a esmeralda, porque é sólida, é uma pedra. Então, a promessa do Senhor ela é sólida, ela é uma pedra. O Senhor tem uma lembrança forte, ele nunca vai se esquecer que ele não vai destruir totalmente a humanidade mais. Totalmente não. Enquanto ele estiver julgando na sua ira, tá? Que aqui mostra a ira do Senhor sendo julgando essa terra quando o Senhor voltar. Mostrou entender, irmãos?
Por isso é o esmeralda. E por que é verde a esmeralda? Porque a esmeralda é verde também. Só que é verde clara. Isso quer dizer que, não, diferente do jaspe, o jaspe é verde escuro, a esmeralda é verde clara, a pedra é verde clara. Isso quer dizer que enquanto o senhor julga, ele vai lembrar da sua promessa de poupar parte da terra e ele vai fazer isso poupando parte da vida da terra, tá bom? Porque a esmeralda representa a vida também. Aí versículo 4, ao redor do trono. Bom, aí vamos pular o versículo 5. Estou recapitulando ainda, né? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Por que sai relâmpagos, vozes e trovões? Porque o Senhor, relâmpagos, vozes e trovões, mostra a ira de Deus. Mostrando que esse trono não é um trono que sai graça. O trono de Hebreus capítulo 4 é o trono da graça. Quando você chega lá no trono de Apocalipse de Hebreus capítulo 4, o que nós encontramos lá? Lá o autor do livro de Hebreus nos diz que quando nós chegamos àquele trono de Hebreus capítulo 4, nós recebemos misericórdia e achamos graça. Então, naquele trono de Hebreus 4, quando nós chegamos, o que sai do trono? Relâmpago? Vozes? Trovões? Não! Lá em Hebreus 4, o que sai do trono é misericórdia e graça. Isso seria que aquele trono é a fonte ali da misericórdia e da graça, que é o trono qual nós estamos vivendo hoje. Porém, esse trono em Apocalipse, quando se chega até João, chegou até ele, não saiu mais misericórdia, não saiu mais graça. O que sai desse trono agora, o que é? É vozes de trovões, relâmpagos e vozes de trovões. Vozes e trovões. Então, está saindo do trono agora, mudou. Antes saía graça e misericórdia. Agora sai relâmpago, voz e trovões. Pensa aí, no trono que sai relâmpago, trovão, sacode tudo. Ó, trovão, assim, sacode tudo. Pensa. Pensa se isso é uma coisa bonita. Não, isso mostra a ira de Deus. Pensa chegando perto de um vulcão em erupção, jogando aquelas vozes terríveis de erupções, relâmpagos na boca do vulcão, trovões. Você não dá medo isso, né? Não é até amedrontador? Porque quer dizer que agora esse trono se transformou. Do trono da graça, agora vai tornar-se o trono de julgamento. Por isso quer dizer o simbologia das vozes, dos trovões e dos relâmpagos. Quer dizer que agora vai sair ira de Deus desse trono. O Senhor se converteu no Deus da graça e da misericórdia, no Deus da justiça e da ira agora. E assim vai ser até o final dessa era. E vai continuar até o final dessa era. Até aí, quando começa a grande tribulação, durante a grande tribulação, até a volta do Senhor voltar no final da grande tribulação também. Aí, quando o Senhor estabeleceu o reino milenar também, porque até o final do reino milenar o Senhor manda ainda fogo e destrói parte das nações. Então, ainda vai ser esse trono ainda. Mas quando chega o novo céu e a nova terra, lá em Apocalipse, capítulo 21, aí como nesse ponto, quando chega o novo céu e a nova terra, todo o julgamento de Deus já foi realizado. Enquanto Deus estiver julgando, aqui para frente, desse ponto em diante, tem voz e trovões, tem ira. E quando começar a grande tribulação em diante, vai ser só julgamento. E esse julgamento não vai parar no final da grande tribulação. E não vai parar também no início do reino milenar, não. Vai continuar no reino milenar até o final. Quando terminar o reino milenar, o Senhor faz o último julgamento, que é no trono branco. É o último julgamento. Aí depois o Senhor jogou tudo, o trono branco jogou todos os incrédulos, jogou tudo. Quando acabar todos os julgamentos, aí o trono então para de sair dele vozes, para de sair trovões, para de sair ira. E o trono volta novamente por toda a eternidade, lá no Novo Jerusalém, ser um trono que sai de novo vida. Não estão entendendo? Então, está nos mostrando aqui a Bíblia que o trono está se convertendo temporariamente em um trono de ira. Mas por toda a eternidade, não. Vai ser até terminar todo o julgamento. Quando Deus terminar de julgar tudo, ele para de ser um trono de julgamento, para de sair ira, para de ser trovão, para de sair vozes, vai sair outra coisa dele. O que vai sair dele lá no Novo Jerusalém, que é no novo céu, nova terra, por toda a eternidade? Vamos ver? O que vai sair dele? Vamos lá ver. Apocalipse 22, versículo 1. Lê lá.
Já é a Nova Jerusalém. Já passou todo o julgamento de Deus. Então, eu estou lendo para os irmãos. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, agora o trono já não sai mais ira, já não sai mais voz de trovões, medo amedrontador, não sai nada disso. O trono volta a ser um trono de que sai suprimento de vida, que é o rio da água da vida brilhante como cristal. Volta a ser um trono de graça, de vida por toda a eternidade. Vamos entender esse ponto, irmãos? Tá? Olha o versículo 3. Vamos ver o versículo 2. No meio da sua praça, de uma ou outra margem do rio, está a árvore da vida. Olha que coisa rica. Você tem medo de um trono desse? Não. Esse trono aqui, você quer estar junto dele, não é? Dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha que maravilha. Nunca mais haverá qualquer maldição. Acabou, já jogou tudo. Nela estará o trono de Deus, ao trono de Deus e do Cordeiro. Que maravilha. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite. Olha aí, acabou. Nem precisarão eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Uma coisa maravilhosa, irmãos. Você percebe, então, entender o ponto do trono? Por que o trono Atos, não, perdão, em Apocalipse 4 está sendo voz de trovões, está começando a se converter num trono de julgamento e ira. Mas não é eterno isso, é provisório enquanto durar o julgamento de Deus, tá bom? Então, voltando lá. Voltando. Para que vocês tenham entendido, né? Voltando agora no versículo 5. Apocalipse 4, 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Então começa a imaginar aí, começa a tentar entender a simbologia. Aí João viu agora o que estava na frente do trono. Ele descreveu como é que era o trono, descreveu quem estava no trono, que era Deus. Escreveu, né? Ele olhou para o trono e viu que tinha um arco-íris em volta da cor da esmeralda. Ele viu que quem estava no trono tinha um aspecto de jaspe, de sardônio. Ele viu que do trono saía vozes e relâmpagos. E ele viu agora que diante do trono ardia 7 tochas ou lâmpadas no grego, né, de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Então aqui João tá vendo agora só duas partes do Deus triuno. Está descrevendo o Pai, que está no trono, está descrevendo o Espírito. Ainda não descreveu o Filho, que é Cristo. Cadê Cristo aqui? O Cristo, o Senhor, vai aparecer no capítulo 5. Daqui a pouquinho ele aparece no próximo capítulo. Vocês vão perceber, tá bom? Que é a ascensão de Cristo. Por que não descreveu Cristo ainda? Porque Cristo ainda não havia ascendido nesse momento da cena. Nesse momento da cena, Cristo estava entrando nos céus ainda. Quando ele estava ali em Atos ali, tá? Ele entra nos céus no capítulo 5, tá? Tá descrevendo na sequência do tempo. Apesar de não estar preso no tempo, mas numa ordem cronológica. Não estão entendendo? Aí, aí o João viu, de frente ao trono, tinha um Espírito de Deus, que são 7 Espíritos. Não são 7, é simbologia, não são 7 Espíritos, é um Espírito só, mas que em Apocalipse está agindo como se fosse 7. Ou seja, está 7 vezes mais intenso. Ele está agindo no seu completude, porque esse número 7 quer dizer algo completo, ele está agindo de forma completa. E ele está agindo, como é que ele está agindo em 7 espíritos? Ele está agindo não como algo delicado, vamos dizer assim, não sei se é essa palavra. Ele está agindo como se fosse 7 tochas queimando, lâmpadas. Então ele viu 7 espíritos queimando como lâmpadas, mas queimando com o quê? Com fogo. Que ação é essa? Ele viu que os 7 espíritos estão ali em volta do trono porque eles estão prontos para correr toda a terra. Para quê? Para executar o julgamento de Deus vai começar. E esse julgamento, como é que eles agem? Julgamento, eles agem por meio, esses 7 espíritos, eles executam o julgamento de Deus por meio de fogo. Fogo e iluminar. Porque é uma lâmpada. E a lâmpada brilha com fogo. Antigamente as lâmpadas eram alimentadas com fogo. Hoje as lâmpadas são eletricidade. Mas naquela época era fogo. Então,
O Espírito de Deus, nessa era de julgamento, ele está julgando todas as coisas por meio de expô-las, por meio da luz, expor tudo que está oculto, tudo que está em trevas. Paulo mesmo fala nos seus escritos, quando o Senhor voltar, tudo que está oculto vai ser exposto à luz. Nada vai ficar oculto mais, nada vai ficar escondido. Por quê? Porque os sete espíritos, esse espírito identificado, ele vai brilhar e vai queimar tudo que está exposto. Por meio da iluminação e por meio também de fogo, queimando. E o que ele queimar, olha o que vai acontecer. Ó, aí no versículo 4. Aí quando esse espírito vai lá, esse espírito, ou esse sete espíritos, que é um espírito só, né? Queima as coisas, o que acontece? Ó, no versículo 6. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Aí então diante do trono tem duas coisas que João viu. Tem os sete espíritos, que são como tocha de fogo, fogo iluminando e queimando, saindo fogo. E tem um mar de vidro. O mar de vidro, semelhante ao cristal. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que esses sete espíritos queimarem vai acabar lá no mar de vidro. Aí eu expliquei para os irmãos a simbologia do mar de vidro. É importante para vocês entenderem isso. Vamos tentar entender de novo com calma. Estou recapitulando com os irmãos. O que é mar? Mar, primeiro, vamos ver, é mar de vidro. Então, a primeira palavra mar. Depois a gente entende o vidro. Mar. Por que mar? Tá? Mar é o local, é um recipiente na Terra onde todos os rios correm para ele. Você sabe que todos os rios que há nessa terra, eles têm que correr, o certo é para o mar. Todos os rios vão levar tudo para o mar. Então, o mar é o destino final de tudo que vem dos rios. Então, a gente sabe que o mar, ele é, na Terra, para ter o planeta Terra, o mar é um recipiente nessa Terra, onde vai receber o que está sendo despejado nele por meio dos rios. Do trono de Deus está saindo rios de fogo. Ah, irmão Gustavo, aonde está escrito aqui rios de fogo? Você falou que no trono de Deus está tendo os sete espíritos como fogo. Sim, como fogo, sim, os sete espíritos. Mas se você ler essa mesma cena, nós lemos semana passada, lá em Daniel 7, vocês vão ver que lá em Daniel 7 fala que do trono sai um rio de fogo. Então esse rio de fogo é o julgamento de Deus. Deus está julgando toda essa terra com rico fogo. Hoje em dia, quer dizer, desde a época de Gênesis, depois do dilúvio, Deus prometeu que não mais julgaria nada nessa terra com água. Deus julgaria essa terra totalmente com fogo. Daí para frente, desde o dilúvio até hoje, até o Senhor voltar, todo julgamento de Deus é sempre com fogo. E nós temos vários exemplos. No Testamento, por exemplo, temos exemplo de Sodoma e Gomorra que foi julgada com fogo. Lembra disso? Demos exemplo de Nadab e Abiú, que botou um fogo, que foram botar um fogo estranho, foram queimados pelo Senhor. Queimados. Demos exemplo de 1 Coríntios 3, que o Paulo falou que tudo que nós edificarmos será julgado pelo fogo. Demos exemplos de Pedro. Pedro fala que quando o Senhor voltar, ele vai pegar toda essa céu e essa terra que nós estamos vivendo. Esse céu e essa terra que nós estamos vivendo é um velho céu, é uma velha terra corrompida pelo pecado. E o Senhor vai pegar esse céu que nós conhecemos, essa terra, lá no final de tudo nós vamos ver, que na Apocalipse, lá no final, vai queimar tudo isso aqui com fogo. Vai incendiar todo esse céu e essa terra. Vamos perceber isso, lá no final de tudo, tá? Então, o Senhor está julgando tudo com fogo. O Senhor vai pegar todos os incrédulos os incrédulos que não se converterem, até os que estiverem na grande tribulação, que não ajudarem, os incrédulos que não ajudarem, os cristãos vão lançar no lago de fogo. Tudo é fogo. O anticristo mesmo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Então, tudo Deus julga hoje é com fogo. Então, do trono dele sai um rio de fogo. E todo rio, na simbologia, ele corre para onde? Na terra, nós vivemos hoje, um rio corre para onde? Para o mar. Então, esse rio de fogo do julgamento de Deus que sai do trono, lá em Daniel 7 sai um rio de fogo, e essa ação dos sete espíritos queimando com tochas de fogo, vai lançar tudo para onde? Quando ele julgar tudo com fogo, vai lançar para onde? Para dentro de um coletor, de um recipiente que é o mar. Esse mar que está falando. Só que não é um mar de água. É um mar de quê? De vidro. Por que vidro? Agora eu vou falar da palavra vidro. Por que vidro?
Porque tudo que Deus julgar, no final vai transformar-se em vidro. Ou seja, transparente. Nada mais vai ficar oculto. Nada mais vai ficar escondido. Vai ficar como vidro. Todo mundo vai conseguir ver. Vai ser exposto totalmente. Por isso é um vidro. Um vidro, você não consegue esconder alguém no vidro, consegue? Quer me esconder? Vou para trás do vidro. Olha, todo mundo vai te ver. É transparente o vidro. Então, vida é um símbolo de transparência, de cristal, semelhante a um cristal, porque vai ser totalmente, absolutamente, intrinsecamente transformado em algo transparente. Nada ficará oculto depois que fogo pegar. Aí eu dei exemplo para os irmãos. Eu estou explicando a simbologia. Vocês, é porque eu não tenho tempo aqui, mas se vocês forem e é muito interessante isso. Se vocês forem no YouTube jogar lá como se faz um vidro, vocês vão ver como é interessante. Eu fiz isso semana passada, porque eu não tinha tempo de mostrar para os irmãos. Como se faz um vídeo. Aí, vai mostrar no YouTube, por exemplo, aí eu vi lá um vídeo lá, né, de um, é, de um blogueiro, né, esse tem canal do YouTube, né? Ele foi numa fábrica de copo da Nadir, aquela marca de vidro, copo, né? No estado de São Paulo. Aí ele mostrou como é que faz o copo, o vidro. É interessantíssimo. Aí ele pega a sílica é espécie de uma areia, igual uma areia bem fininha de praia. Eu te pergunto, uma areia bem fininha, ela é transparente? Não, ela é opaca. Você consegue esconder num monte de areia? Consegue. Se eu botar um monte de areia, eu pular para trás, ninguém me vê atrás do monte de areia. Eu escondo tudo. Fica oculto. Dá até para enterrar ali, ninguém vai ver. Aí é assim que se faz o vidro. Pega a sílica, aí joga a sílica dentro de um forno quentíssimo de fogo a 1500 graus Celsius. Olha lá depois o vídeo, olha que interessante. Aí depois desse fogo, 1500 graus, sai uma pasta do outro lado transparente. Aquela areia que era opaca vira uma massa transparente. E essa massa é o vidro. Olha que interessante. Aí quando seca, vira isso, o vidro. Isso aqui era terra, isso aqui era areia de praia, era sílica. Sabia? Um dia isso aqui foi areia que não tinha nenhuma transparência, que hoje agora todo mundo vê, ó. Você vê que tinha um suco aqui dentro que eu estava bebendo. Ó. Por quê? Porque é transparente. É assim também o processo do mar de vidro. Tudo que Deus julgar, antes de julgar, é opaco, que nem uma sílica, que nem uma areia. Mas julgou pelo fogo que sai do trono, vai virar lá na frente, vai cair dentro do mar, que é esse coletor, de vidro. E vai virar tudo cheio de vidro. Transparente, depois do fogo, depois de 1500 graus Celsius, comparando, né? Vai virar algo totalmente transparente, translúcido. Ninguém vai poder esconder mais nada. Entenderam, irmãos? O que é o mar de vidro? Por isso que esse mar de vidro, ele é descrito que ele é um mar com vidro e com fogo misturado, tá? E no fim, esse mar de vidro, lá na frente, vai ser jogado também dentro do lago de fogo, tá? Se você pegar Apocalipse 15, por exemplo, fala que esse mar de vidro, ele é misturado com fogo, quer ver? Olha lá Apocalipse capítulo 15, versículo 2. Tudo isso para a semana passada. Vi como que, estou lendo Apocalipse 15, 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. Entenderam, irmãos? Então, o mar de vidro está misturado com fogo. Para quê? Para tornar vidro, tá? Transparente. Tá bom, irmãos? Entenderam? O que quer dizer vidro? É um símbolo que Deus vai julgar tudo e tornar tudo muito transparente. Tá bom? Não é que ninguém vai virar vidro, não. Tá entendendo, irmãos? Tá? É a simbologia, tá? Então, voltando para o versículo 6. Adiante do trono, um como que mar de vidro semelhante ao cristal. E também, no meio do trono, e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de óleo por diante e por detrás. Agora vamos voltar no versículo 4, que vamos entrar agora na mensagem de hoje, tá? Então até agora eu estava recapitulando, agora vou entrar na mensagem de hoje. Então vamos lá, irmãos, tá? Que é os 24 anciãos. Fala assim, vamos para o versículo 4. Ao redor do trono, em volta do trono, aqui, imagina a cena, irmão, vai pensando nessa cena maravilhosa. Ao redor do trono, há também 24 tronos. Tinha 24 tronos, assim, uf. Então tinha o trono de Deus, e em volta tinha 24 tronos. Nós podemos imaginar que, cara, aqui não fala, mas podemos imaginar que era 12 de um lado e 12 de outro, certo? É a lógica, certo? São 24, então havia 12 de um lado, 12 de outro, tá? Em volta do trono. Quem é esse, o que esses tronos estavam fazendo lá? Quem estava nesses tronos? Vamos ler.
Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentão vazios tronos? Não. E assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Amém. Agora vamos explicar quem são esses 24 anciãos, por que que eles estão vestidos de branco e por que eles têm coroas de ouro, tá? É a mensagem de hoje. Então vamos tentar explicar para os irmãos, tá? Então vamos lá. Vamos com calma, né? Vamos primeiro falar, vamos primeiro falar de ancião. São 24 anciãos, né? Ancião quer dizer uma pessoa madura. Ancião na Bíblia, a palavra ancião quer dizer pessoa madura, né? Na Bíblia, sempre ancião é alguém que governa, tá? Então, a palavra ancião quer dizer é alguém maduro cuja função é governar. Já está explícito aqui no texto que eles estavam governando, que eles estavam no trono. Quem está no trono não está ali à toa só para estar no trono. Um trono é sinal de governo, tá? Então, esses 24 anciãos, eles estavam. Qual é a função deles principal aqui? Eles tinham duas funções, vamos ver. Uma é governar e a outra é servir. Daqui a pouco eu vou explicar para os irmãos onde está servir aqui. Mas vamos falar de governar. Então, eles estavam governando. Porque a palavra ancião sempre quer dizer na Bíblia é o governo. Por exemplo, vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 7. Leia lá, para vocês entenderem. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 7. É... Aliás, perdão, irmãos. Não é 1 Timóteo, não, tá? É 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Olha lá para os irmãos entenderem. 1 Timóteo, para os irmãos abrirem, né? Capítulo 3, versículo 1. Fala assim: ó, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, né? Aí você fala assim: peraí, irmão Gustavo, aqui não está falando de presbítero, aqui não está falando de ancião, não está falando de ancião aqui. Está falando de, de bispo. Bom, tudo bem, é verdade, tá? Mas eu vou explicar para os irmãos. Bispo é a mesma pessoa na Bíblia para presbítero, tá? São a mesma pessoa. Não é a mesma palavra, mas é a mesma pessoa, tá? Bispo quer dizer a função de um presbítero. Bispo é alguém que supervisiona. A palavra bispo quer dizer supervisor. Ele está ali para supervisionar a igreja, tá? Mas quem são eles? Então, supervisor é função, tá? Qual é a sua função na empresa? É supervisionar, né? É assim que a gente fala? Qual é a função de um presbítero na igreja? É ser um bispo, ser um supervisor, tá? Agora, isso é a função. Agora, a função é bispo. E a pessoa é presbítero. A pessoa quer dizer que ele é um ancião. Então, para não confundir os irmãos, que não querem estar bem nesse texto, né? Eu vou por 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Vamos lá, fica melhor para os irmãos entenderem, tá? Acho que os irmãos vão entenderem melhor. Vamos lá, fala assim, ó. Versículo 17, fala assim: devem ser considerados, aí fica mais claro, ó, 1 Timóteo 5, 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Presidir é governar, tá? Então, Paulo está falando que os presbíteros que governam bem devem receber dobrados honorários, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Mas onde está a palavra ancião aqui, irmão Gustavo? Presbítero no grego é a mesma palavra para ancião, tá bom? Então, poderia colocar assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os anciãos que governam, que presidem bem.
Bom, irmão Gustavo, o que está querendo dizer então? Você quer dizer então que aqueles 24 anciãos são os presbíteros da igreja? Não, 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 não é isso não, tá? O que eu estou querendo só mostrar para os irmãos que a palavra ancião, ela já quer dizer alguém que governa, tá? Alguém que governa. É só isso que eu quis mostrar com esse versículo. Então, mas quem são? Volta para Apocalipse, capítulo 4, no versículo, no versículo 4, né? Então, quem são esses 24 anciãos? Esses 24 anciãos existem, né? Existem é, aos olhos de Deus, né? Existem os anjos, em termos de governo, né? Existem os anjos, existem os judeus do Velho Testamento e existe a igreja do Novo Testamento. Na Bíblia descreve que existe os anciãos dos anjos, que são os que governam sobre os anjos, né? Entre os anjos. Existe no Velho Testamento os anciãos dos judeus, que eram os mais maduros que governavam sobre as tribos, as 12 tribos, né? Sobre os judeus. E existe na igreja os anciãos, que são os mais maduros que governam na igreja, tá? Então, a palavra ancião aparece na Bíblia para três tipos de classe de pessoas: para os anjos, para os judeus e para a igreja. Agora, esses 24, quem são eles então? São os 24, são anjos? São entre o povo judeu? Ou são da igreja? Tá? Homens que governam a igreja. São os anjos. Tá? Então, esses 24 anciãos são os anjos que governam desde quando Deus criou todo o universo. Bom, Gustavo, por que você acha que são os anjos? Existem vários motivos, irmãos, mas eu vou explicar o motivo maior para os irmãos. Porque aqui em Apocalipse 4, eles já estão governando, eles já estão nos tronos. Não podem ser judeus, porque os judeus, aqui em Apocalipse 4, a igreja não foi arrebatada ainda. Nem o Senhor Jesus ele ainda não ascendeu ao céu aqui ainda na imagem aqui, na cena, quer dizer. Tá? O Senhor ainda nem voltou. Aliás, o Senhor nem entrou no céu pela primeira vez, está entrando no céu aqui ainda. Quanto mais voltou. O Senhor nem voltou ainda, está começando a escrever Apocalipse. Então, como é que eles podem ser os judeus que estão governando? Como é que eles podem ser os crentes, os vencedores da igreja que vão governar, se o Senhor nem voltou ainda? A Bíblia fala que quando o Senhor voltar, aí sim ele vai estabelecer, né, os vencedores para governar sobre esse mundo, não é? Mas aqui o Senhor nem voltou ainda. Aliás, o Senhor, como eu falei para os irmãos, o Senhor nem acendeu o céu ainda, está acendendo. O Senhor vai acender no céu realmente aqui no capítulo 5, que é o próximo capítulo. Então, esses 24 anciãos não podem ser de respeito a homens, nem judeus, nem os vencedores da igreja. Tem que ser dos anjos, tá? Porque eles aqui nem fala da existência deles, quando eles forem existir, porque eles são anjos, criados por Deus, né? Não sabemos quando, mas antes do homem, antes de criar esse universo inteiro, porque antes de criar o universo inteiro, primeiro o Senhor criou os anjos, depois criou todo o universo. Então eles são os primeiros, os mais maduros que governam sobre todos os anjos. E atualmente, como eles já estão governando, eles estão debaixo do trono, eles estão governando só sobre os anjos, estão governando sobre toda essa terra junto com o Senhor. Olha, vamos entender melhor. Olha Mateus capítulo 19, lê lá, Mateus 19, 28. Mateus 19, 28, leiam lá. Então eu estou explicando para os irmãos por que esses 24 anciãos são anciãos de anjos, não homens, tá? Entenderam por quê? Porque eles já estão reinando e nessa cena o Senhor não voltou ainda. O Senhor está ascendendo ao céu, tá? Então, Mateus 19, versículo 28, fala assim: olha o que o Senhor falou, ó. E toda, que o Senhor falou, né, para Pedro, né? Mateus 19, 28. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, você está falando que. Aliás, olha o versículo 28, eu li errado, né? Olha o versículo 28, eu li o versículo errado. Ó, 28, versículo antes. Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo, falou para Pedro, né? Que quem os 12 apóstolos, né? Vós, o que me seguistes,
quando na regeneração, que regeneração? Quando o Senhor voltar e o Senhor limpar toda essa terra e começar o reino milenar. Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, o Senhor já sentou aqui no trono da glória, aqui em Apocalipse 4? Ainda não! Quando o Senhor se sentar no trono da sua glória, só quando, na regeneração, só quando o Senhor voltar e regenerar toda essa terra, e quando o Senhor assentar no trono da glória, aí também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, os apóstolos vão sentar em 12 tronos para julgar todas as 12 tribos de Israel. Mas vai ser quando? Quando o Senhor voltar, depois de terminar toda a tribulação, tudo. E não serão 24 tronos, serão 12 tronos. Entenderam, irmãos? Mas aqui, em Apocalipse 4, está falando de 24. E não só isso. Também está falando que eles já estão reinando. Então não podem ser homens. Entenderam, irmãos? O princípio? Está bem claro para os irmãos isso aí? Espero que seja bem claro para os irmãos. Olha outro versículo, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos. Aqui, quando fala Apocalipse 24, é quando o Senhor estabelece um reino milenar. Lá na frente, depois que passou a grande, depois que o Senhor voltou, passou a grande tribulação, o Senhor voltou, julgou tudo, começou o reino milenar. Aí vem Apocalipse 20, versículo 4. Porque Apocalipse capítulo 20 inteiro é um capítulo que fala do reino milenar. Tá? Aí fala: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta. Ou seja, durante a grande tribulação não adoraram a besta. Nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão, viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, esses que vão reinar aqui, está falando, vão reinar depois que o Senhor voltou. São aqueles que durante a grande tribulação amaram o Senhor, que não aceitaram adorar o anticristo e foram decapitados por isso. Esses serão homens que vão reinar. Então, aqui está falando de pessoas que vão reinar depois da volta do Senhor. Estão entendendo? Então, Mateus 19, 28 fala dos 12 apóstolos que vão reinar quando depois que o Senhor voltar e regenerar tudo. Aqui em Apocalipse 24 fala dos vencedores que vão reinar com o Senhor durante 1000 anos. Depois que o Senhor voltou, já jogou de Cristo, já fez tudo. E já em Apocalipse capítulo 4, está falando de 24 anciãos que já estão reinando. Então não podem ser esses, ou não podem ser os vencedores, nem os apóstolos, entendeu? Nem os judeus que vão reinar com o Senhor, que está em 12 tronos, que são os 12 apóstolos. Entenderam, irmãos? Tá? Então, isso é para provar para os irmãos que esses 24 anciãos são anjos. Tá? Então, vamos falar sobre os anjos. Quando o Senhor criou, antes de criar, quando o Senhor criou toda essa terra, como é que foi a criação de Deus? Deus primeiro criou todos os anjos, exército de anjos, milhares e milhões de anjos. Dentre esses milhares de anjos, o Senhor colocou sobre eles alguns anjos que são os principais anjos que vão governar essa terra. Por que o Senhor criou? Aí, depois o Senhor criou toda a terra, todo o universo. Por que o Senhor criou os anjos primeiro, depois toda a terra e o universo? Porque os anjos, eles vão auxiliar o Senhor a governar essa terra. E dentre esses anjos há uns 24 que representam aqueles anjos mais maduros, anciãos, que estão governando junto com Deus essa terra. Quando Deus criou essa terra, no fundo, a intenção original de Deus não era que esta terra fosse governada pelos anjos, não. Os anjos auxiliam o Senhor para governar essa terra, mas não era a intenção original de Deus. Quando Deus criou essa terra, Deus queria criar essa terra para criar o homem, lá em Gênesis capítulo 1, nós vimos, para que o homem dominasse sobre essa terra, o homem governasse sobre essa terra, certo? E os anjos governariam sobre o céu, tá? Então essa é a intenção original de Deus. Os anjos governariam o céu junto com Deus e o homem governaria essa terra. Mas o que aconteceu? Satanás veio, se rebelou, né? Era um desses anjos que governavam. Satanás tinha governo. Se vocês olharem lá em Ezequiel 28, Satanás era até um rei. Leia lá, vamos ler lá, Ezequiel 28.
Ezequiel 28 fala assim, começa falando no versículo 1 de uma profecia contra o rei Tiro, tá? É um rei, Tiro, rei de Tiro. Aí no versículo 11 muda a profecia e começa a falar de Satanás, mas na pessoa do rei Tiro. Isso indica que Satanás, ele agia no universo como um rei. Deus criou ele para ser um rei, como o rei Tiro, como um rei, tá? Ele tinha governo. Então, no versículo 11 fala: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Rei de Tiro. Mas esse rei de Tiro agora não é o rei de Tiro que existia, o país Tiro, que havia um rei humano lá. Agora está falando de Satanás. E diz-lhe: Assim diz o Senhor: Tu és o sinete da perfeição. Está falando de Lúcifer, cheio de sabedoria e formosura. Ele era um rei. Lúcifer era um rei, como o rei de Tiro. Estavas no Éden, tá vendo? Por que esse texto não está falando do rei Tiro? Porque o rei Tiro não estava no Éden, tá? Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas que cobrias. O rei Tiro cobria de pedra preciosa. Ó, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunco, a esmeralda. De ouro te fizeram os engates. Tá vendo? Ele era cheio da aparência de Deus, como Deus mesmo. Os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim. Ah, o rei Tiro era querubim? Era querubim é anjo. Tá falando do rei Tiro agora do país Tiro? Não, tá falando de um anjo aqui. Mas tá falando, mas começa o versículo falando que eu tô falando do rei Tiro. Satanás era como um rei, ele governava, tá? Mas não era sobre Tiro, era sobre toda essa terra, junto com os outros anjos, né? Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus. O que é esse Monte Santo de Deus? É onde está o trono. O Monte Santo de Deus é o trono que João está falando em Apocalipse 4, tá? No brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Aí conta a história da queda de Lúcifer. Não vou continuar por causa do tempo, entendeu? Então, irmãos, estão entendendo que Lúcifer, ele era um rei? Ele era um querubim, era um rei? Até mesmo lá em Lucas, olha lá, por exemplo, Lucas, vamos entenderem. Lucas, capítulo 4. Olha como Satanás tentou o Senhor no deserto. Em Lucas, capítulo 4, versículos 5 e 6. Olha lá. Fala assim. E, e ele, elevou o Senhor, né? Tem que a tentação de Satanás contra o Senhor no deserto. E elevando, Satanás elevando, mostrou para o Senhor no monte todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Então, uma das tentações de Satanás contra o Senhor, dizendo assim: Olha, botou o Senhor lá no alto, mostrou todos os reinos, falou assim: Olha, se você me adorar, eu te dou tudo isso aí, porque eu quis que eu tenha autoridade sobre todos esses reinos. Essa autoridade eu tenho porque me foi entregue. E foi entregue para ele? Foi. Satanás, quando ele foi criado lá em Ezequiel 28, ele era o rei sobre toda essa terra, junto com os outros anciãos, né? Imagino que ele fazia parte de um desses 24 anciãos. Ele tinha governo sobre toda essa terra. Mas aí ele se rebelou contra Deus, ele se rebelou contra o Senhor, junto com um terço dos anjos, e ele caiu foi jogado para essa terra. Virou anjos caídos, caíram da sua glória, tudo e caíram para essa terra. Ao cair para essa terra e para os ares e a terra, o que eles fizeram? Eles corromperam o homem. A primeira criação também corrompeu o homem. O homem caiu lá em Gênesis capítulo 3. E aí Deus, então, que tinha a intenção de dar essa terra para o homem governar, já não pôde dar mais. E agora quem está governando essa terra? Satanás, que é um anjo caído. Mas o Senhor não, quando o Senhor voltar e o Senhor julgar toda essa terra e começar o reino milenar, aí o Senhor vai ter expulso atrás dessa terra, e aí novamente, finalmente, o Senhor vai dar o governo dessa terra para o homem, no reino milenar, vai voltar a ser o homem, tá? Então, vamos ler Hebreus capítulo 2 para ficar mais claro para os irmãos entenderem. Hebreus 2. Olha o que fala o livro de Hebreus 2. Versículo 5. Fala assim: Pois
Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Então, o que está falando, o autor de Hebreus, que o mundo que há de vir, que mundo é esse que há de vir? É o mundo do reino milenar. Quando começar o mundo que reino milenar, o mundo que há de vir, que é o reino milenar, não vai mais estar sob o governo de anjos. Que Deus não vai sujeitar mais sobre os anjos. Sobre o qual, aí ele fala, o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, que o mundo que vai vir não vai ser mais, não vai mais ser sujeitado ao governo de anjos. Mas e o mundo presente que nós vivemos? Está sob o governo de anjos, tá? A parte celestial, essa terra, a terra do caos da terra está sob o governo de Satanás, que é um anjo caído, que ele está usurpando essa terra. Não é para ele governar sobre essa terra, mas ele está usurpando e governando, tá? Mas dos céus, essa terra hoje, esse mundo hoje, dos céus, quem está governando é Deus com os 24 anciãos, que são 24 anjos, tá? E por que nós sabemos que eles estão governando? Lá em Apocalipse capítulo 4, porque eles estão no trono e porque eles têm coroas de ouro na cabeça, irmãos. Uma coroa quer dizer que alguém tem uma coroa porque está reinando. Então, quais são as funções desses 24 anciãos? A função deles é hoje, eles estão governando hoje. Essa terra é governada por Deus com esses 24 anciãos, que são os 24 anjos mais maduros. E também a função deles é servir também como sacerdotes. Eles têm a dupla função de reis e sacerdotes. Como é que nós sabemos que eles são reis e sacerdotes, tá? Tá lá Apocalipse capítulo 5. Olha lá, irmãos verem que maravilhoso, ó. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Leia lá, por favor, ó. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles, os 24 anciões, tem cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, quando fala que eles têm taças de ouro cheias de incenso, isso é um sinal que eles são sacerdotes, tá? Porque os sacerdotes que pegavam taças cheias de incenso. Quem é que mexia com incenso no Velho Testamento? Era o sacerdote, lembra? A função dos sacerdotes é que eles queimavam incenso. Lembra do altar de incenso? Quando o Senhor estabeleceu lá no Velho Testamento o tabernáculo tinha três partes: tinha um ato exterior, o santo lugar e o santo dos santos. No ato exterior, quais utensílios que tinha no ato exterior? O tabernáculo depois virou o templo, é a mesma coisa, os dois são iguais, tá? Só que o tabernáculo é a parte móvel, quando o povo ainda era nômade, quando o povo entrou na terra de Canaã, o templo virou, o povo virou sedentários, né? E aí o tabernáculo passou de ser tabernáculo e virou o templo, que é algo físico. Mas eles são absolutamente iguais. Então vamos lá. Então, o que tinha no ato exterior? Tinha um altar de bronze, altar de bronze e a bacia de ouro, tá? Aí quando entrar para dentro do Santo dos Santos, e quem do Santo Lugar, que é o próximo item, é o Santo Lugar. Quem entrava dentro do Santo Lugar? Só os sacerdotes. No Santo Lugar só podia entrar os sacerdotes. Aí quais eram os utensílios que tinha dentro do Santo Lugar? E os sacerdotes tinham que ficar fazendo a manutenção ali. Era o candelabro, então o sacerdote todo dia ficava botando incenso, botava azeite no candelabro, para o candelabro queimar. Havia a mesa dos pães da presença, ele tinha que estar tocando os 12 pães da presença. E tinha um altar de incenso, eles tinham que botar incenso, queimar incenso naquele altar constantemente. Então, quando fala que esses 24 anciãos eles tinham taças de ouro cheias de incenso, isso é sinal que eles eram sacerdotes, por causa da palavra incenso, tá? Porque só mexia com incenso no Testamento quem era sacerdote, tá? Ele é responsável por queimar o altar de incenso. Então, eu estou explicando para os irmãos, espero que vocês estejam entendendo, que a função desses 24 anciãos, desses 24 anjos, hoje é governar, porque estão sobre tronos, estão sentados em tronos e têm coroas de ouro, e a função deles é ser sacerdotes, porque eles têm altar de incenso, que é as nossas orações, a oração dos santos. Sabia que as nossas orações chegam até Deus por causa dessa obra, dessa ação desses 24 anciãos? Eles que pegam nossas orações, né? Cheias de Cristo e levam até Deus. Você sabia disso? Não é maravilhoso isso? Então, eles têm a função de ser reis e sacerdotes.
hoje, tá? Estão fazendo isso hoje. Mas eles vão fazer isso eternamente? Não. Eles estão fazendo isso temporariamente, tá? Desde a criação do universo até agora são eles que estão fazendo. Quando o Senhor Jesus voltar a estabelecer o seu reino nessa terra, aí eles não mais vão governar. Aí eles vão passar o governo para quem? Os vencedores. E os vencedores, que são os maduros vencedores, que vão fazer a função que eles fazem hoje. Os que são maduros vencedores serão os reis que vão governar, vão estar sobre tronos, e serão os sacerdotes que vão servir a Deus. E daí para frente, depois do reino milenar, na Nova Jerusalém, eternamente quem vai fazer essa função não mais serão eles, os anjos, sempre vai ser o homem. Tá? Então, hoje, atualmente, porque ainda o Senhor não voltou, quem está governando temporariamente esse universo, junto com o Pai, junto com Deus, são os 24 anciãos. Entenderam, irmãos? Representam os anjos, tá? Eles que governam, eles são reis hoje, eles são sacerdotes hoje, mas quando o Senhor voltar, nós é que nos tornaremos, tá? Por que que nós sabemos disso? Olha lá em Apocalipse, capítulo de novo, Apocalipse capítulo 20. Olha lá. Capítulo 20, versículo 6. Olha lá, falando dos vencedores, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão, tô falando dos que vão reinar com o Senhor, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Tá vendo? Então, quem vai exercer a função que hoje está na mão dos 24 anciãos dos anjos, tá? Desses 24 anciãos. Que hoje quem é rei, quem é sacerdote são eles. Mas quem vai ser, durante 1000 anos, durante o reino milenar, os sacerdotes e os que vão reinar? Os vencedores. Serão sacerdotes de Deus e reinarão, de Cristo e reinarão com ele. E não só durante o reino milenar, por toda a eternidade. Quando começar Apocalipse 22, olha o que fala lá no Apocalipse 22 para vocês verem. Quer ver? Ó? Olha lá. Quer ver? É... Então, 22, versículo 5, fala assim, ó. Então já não haverá... Eu acabei de ler para os irmãos, né, mais cedo. Ó, fala, então já não haverá noite, nem precisarão eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, tá? Então, quem vai reinar pelos séculos dos séculos vão ser o homem, tá? Vamos entender esse ponto? E como é que nós sabemos também? Então, todos esses versículos que eu li para os irmãos que explicam a função dos 24 anciãos hoje. Hoje, o mundo que é atual está sob o governo desses 24 anciãos com Deus. Eles são reis, sacerdotes. Mas aí em Hebreus capítulo 2 fala que o mundo que há de vir, o Senhor não vai mais sujeitar a anjos, não vai estar mais sob o governo desses anjos. Vai passar para o homem, os vencedores, que tornarão os reis sacerdotes. Entenderam, irmãos? Até Satanás tinha uma função de rei também. Né? Até aí, irmãos, entenderam? E como é que nós sabemos também? Olha que fala. Irmão, isso aqui é lindo demais, irmãos. Olha, eu queria que irmãos leiam, por favor. Ó. Olha o Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Olha o que vai acontecer. Quer ver? Ó? Os 24 anciãos, leiam comigo, por favor. Apocalipse 4, 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão é futuro, tá? Aqui não está falando que eles estão se prostrando. Aqui está falando que eles vão se prostrar. É futuro. Prostrar-se-ão no futuro, tá? Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão. Hoje eles estão adorados, hoje eles se prostram também hoje eles adoram também. Mas o versículo fala que o que eles vão fazer aqui agora nesse versículo é algo que vem do futuro ainda. Eles vão se prostrar e vão adorar, tá? Adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão, é futuro. Vão depositar as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir, foram criadas. O que quer dizer isso que eles vão fazer no futuro? Um dia,
Quando o Senhor voltar, estabelecer o reino milenar, e aí pegar os vencedores e colocar no trono desse universo, aí o que os 24 anciãos vão fazer? Porque hoje eles estão reinando. Eles vão tirar a coroa da cabeça, eles vão se dobrar, se prostrar diante de Deus, vão adorar a Deus e vão depositar suas coroas aos pés de Deus, falando assim, começa falando assim, olha, tu és digno e Deus de receber a glória, a honra e o poder. O poder é teu, Senhor. Faz o que o Senhor quiser com ele. Poder quer dizer governo. Senhor, a glória e a honra e o poder pertencem a ti. Senhor, hoje nós estamos. É como se fosse assim, hoje nós estamos governando, mas agora, Senhor, entregamos o governo que o Senhor nos colocou sobre nossas cabeças, botamos nos teus pés. Dá para quem o Senhor quiser. Aí nós sabemos que vai pegar essa coroa e vai passar para os vencedores. É como se ele estivesse falando assim: Senhor, o nosso período de reinar terminou. Agora, Senhor, tu fazes o que tu queres, porque tudo pertence a ti. Esse poder não é nosso, esse poder é teu. Essa glória não é nossa, essa glória é tua. Essa honra não é nossa, essa honra é tua. Dá para quem o Senhor quiser. Irmãos, que lição, não é verdade, irmãos? Que exemplo eles nos dão. Irmão e irmã, quantos cristãos, e mesmo até nós, deveríamos nos envergonhar diante dessa cena. Devemos até chorar diante dessa cena. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, irmão, meu coração ficou pesado durante muito tempo de vergonha. Sabe por quê, irmãos? Porque sabe quem gosta de roubar o poder de Deus? Foi Lúcifer. O Senhor colocou uma coroa na cabeça de Lúcifer em Ezequiel 28, mas ele roubou o poder para ele. Ele roubou a glória para ele. Ele roubou a honra para ele. Ele quis roubar, usurpar o que não era dele. Era só emprestada para ele. Porém, esses 24 anciãos falaram: Senhor, a glória não é nossa. A honra não é nossa de reinar. E o poder não é nosso. Tu dá para quem tu quiser. Estamos aqui, Senhor. Devolvemos para ti. Quantos de nós cristãos ficamos ofendidos quando Deus tira um serviço nosso da igreja e dá para outro irmão? Quantas vezes nós ficamos revoltados porque Deus não me usou e usou outro irmão? Que lição, irmão, nós temos que aprender com esses 24 anciãos? Todos nós deveríamos nos corar de vergonha no nosso rosto. Mas, Senhor, quem sou eu para questionar o que tu fazes? Porque o poder, a glória e a honra são teus, Senhor. Dá para quem o Senhor quiser. Se, Senhor, tu não quer me usar, quer usar outros, está aqui a coroa, Senhor. Te entrego na tua mão. Se o Senhor me usou um dia, eu te louvo. Se o Senhor não quer me usar mais de hoje em diante, Senhor, tu sabes todas as coisas. Isso que ele nos ensina. E quem nos ensina a roubar é Lúcifer. Eu não aceito que tire a coroa da minha cabeça. Eu não aceito que eu perca esse serviço. Eu não aceito que Deus que quer usar outra pessoa na igreja está usando outro irmão. Eu não aceito. Quem faz isso é Lúcifer. Satanás. A lição que Satanás nos ensina é essa. Se revolte quando quiserem tirar a glória, a honra e o poder que Deus te deu. A lição dos 24 anciãos é: prostra-se, adore a Deus e deposite as coroas que Deus te deu aos pés dele. Qual lição nós estamos aprendendo hoje, irmãos? Que exemplo maravilhoso. Tá bom, irmãos? Os 24 anciãos, agora por que o número 24? Para nós terminarmos, tá? Por que 24? Número 24, todos os números de Apocalipse, na Bíblia inteira, são simbólicos, tá, irmãos? Todo número tem que ser simbólico. Tudo nós temos que entender esse número pela simbologia do número, tá? O número 24 é uma dobra do número 12, certo? É 12 vezes 2. Então, você pegar o número 12 e dobrar ele, vai virar 24, correto? Tá? O que o número 12 simboliza na Bíblia? Tá? Então, vamos entender o que simboliza o número 12. Porque o que simbolizar o número 12
o número 24 é esse símbolo do 12 duas vezes. Entenderam, irmãos? Tá? Porque o 24 é 12 dobrado duas vezes. Dobrado é o dobro, né? Dobrado. Então, 12 é dobrado. Então, o símbolo do 12 tem que ser dobrado, vira 24. Então, como é que a gente entende o simbologia do 24? Entende o simbologia do 12 vezes 2, certo? Então, vamos lá. O símbolo do 12 quer dizer, o 12 na Bíblia quer dizer quando Deus completa tudo o que ele tinha que fazer, todo o seu propósito, tá? Então, isso eu falei de uma maneira mais tranquila, agora eu vou falar de uma maneira mais teórica, né? O número 12 quer dizer a completude dispensacional de Deus. Ou seja, quando Deus termina de completar todas as suas dispensações, seu propósito, tá? Então, quando Deus termina de completar tudo, a completação da completação, ele tem um 12, tá? Ou seja, é a administração, dispensação, irmão, na Bíblia, é a administração de Deus, como Deus administra as coisas. É o propósito de Deus. Quando Deus termina de completar tudo, vira 12. Por exemplo, até a Nova Jerusalém, tudo na Bíblia é número 7, mas quando vira a Nova Jerusalém, chega a Nova Jerusalém, vocês vão ver que tudo lá vira 12. Nova Jerusalém não aparece número 7, aparece número 12. Por quê? Porque Deus já completou tudo que tinha que fazer. Nova Jerusalém vai ser por toda a eternidade. Então, o 7 desaparece da Bíblia e vira o número 12 eternamente, que é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém são 12 portas, 12 fundamentos, tudo lá é 12, tá? Então, o 12 quer dizer a completação da administração de Deus, tá? Quando Deus terminou de completar tudo que ele tinha que administrar nesse universo, certo? Terminou toda a palavra, vamos dizer assim, né? Então, o 24 anciãos quer dizer que Deus, ele, para administrar todo esse universo hoje, ele tem 24 anciãos, ou seja, é a administração de Deus dobrada. Ela é forte. Essa administração que Deus faz hoje, por meio dos 24 anciãos, ela é completa, não falta nada, e ela é muito forte, porque é duas vezes isso. É 12 vezes 2 dá 24. Então, é uma administração completa e forte, tá? Não falta nada, completou tudo, né? 24 é para completar tudo, entendeu, irmão? Pelo 24, porque é o suficiente de forma completa para que Deus faça toda a sua administração até que os vencedores sejam, aí eles entregam a coroa para os vencedores, certo? E é muito forte, porque é dobrada duas vezes, tá? Esse é o significado do 24. Se vocês pegarem, por exemplo, o Velho Testamento, por exemplo, Davi, quando Davi estabeleceu lá e estabeleceu o templo, né? Claro, não foi Davi que construiu o templo, foi o seu filho Salomão. Mas quando Davi preparou todos os utensílios para Salomão construir o templo. E Davi já preparou também os que iam servir no templo. Então ele pegou todos aqueles que iam servir, que eram os sacerdotes os levitas, e ele pegou os sacerdotes levitas e dividiu eles em 24 grupos, tá? 24 grupos de sacerdotes levitas. Por que 24 grupos? Para pegar todos os turnos do dia, de 24 horas. Então cada um servia uma hora do dia. Tá? Então, o dia não tem 24 horas, então, para completar o dia inteiro, para fazer a administração completa do templo, que ia ser construído pelo seu filho ainda, para que não faltasse, não ficasse nem uma hora do dia vaga, ele pegou os sacerdotes levitas e dividiu em 24 grupos. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 25. Eu não vou ler com os irmãos por causa do tempo. Vocês entenderam? Então, ele fez isso para dividir certinho o serviço, a administração do templo, não ficar nada faltando vago, para ficar completo e forte, para que não tivesse nenhuma falha, tá? Então, o 24 na Bíblia é um símbolo de algo completo e forte, porque dobrado é o 12 dobrado duas vezes. Tá bom, irmãos? Então, os 24 anciões quer dizer isso, que Deus hoje faz essa administração desse universo por meio desses anjos de forma forte e completa, tá? Jesus é o Senhor. Vou terminar a mensagem aqui. Na semana que vem nós vamos falar então dos quatro seres viventes e vamos também terminar o capítulo 4, né, se assim o Senhor permitir, mostrando o louvor que os 24 anciões e os quatro seres viventes fizeram, tá? No capítulo 4. Jesus é o Senhor.